Olá, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista comigo, Gabriel Abreu. No programa de hoje nós vamos falar sobre Amazônia, sobre cultura, artes e principalmente vamos falar sobre cultura. E nosso convidado tem propriedade para falar sobre esse assunto, porque hoje a gente recebe Paulo Queiroz, escritor, poeta, editor, antropólogo, jornalista e radialista. Paulo, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, Gabriel, querido. Muito obrigado à revista Cenário, obrigado à TV Ondas Digital. Obrigado a todos vocês que nos apoiam, sempre dão a oportunidade de a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Um trabalho incessante, um trabalho que não para, que só cresce e que nos é muito gratificante. Então a gente vai começar a conhecer um pouco mais, sobre o nosso convidado. Vou ler aqui um pouco da história dele. Docente do ensino superior em antropologia jurídica e literatura comparada, estudou letras, formado em direito e pós-graduado pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Amazonas, SESMAN, mestre em antropologia do direito e doutorando em antropologia cultural e da educação, com experiência importante nos estudos da antropologia social e sociologia do direito, e de ética e deontologia jurídica. Ele também é presidente da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a Alcama. Paulo, um currículo extenso, como dividir as funções em cada profissão dessa que você abraçou? Dificuldades a gente encontra todo santo dia, desde que a gente desperta até a hora de dormir, e a gente que dorme muito pouco sabe bem como é que funciona isso. Nós temos que fazer um esforço hercúleo, meio sobre-humano, no sentido de conciliar todas as atividades que são prazerosas para a gente. Quando escolhe um caminho, a gente escolhe ele pensando exatamente primeiramente, em a gente realizar a nossa felicidade particular e pessoal, como diria Aristóteles. Nascemos para o exercício da felicidade na medida do possível. Não aquela felicidade exagerada, mas uma felicidade proporcional ao que a gente realiza na vida. Então, e essa felicidade consiste em a gente realizar sonhos, praxis, fazeres, na vida da gente. Então, a gente tem que, de fato, se organizar na medida do possível também, e não é uma tarefa muito fácil se organizar. Eu, por natureza, sou desorganizado, às vezes até demais, mas eu tenho procurado aperfeiçoar o meu caminhar nesse sentido, de exercer os meus papéis dentro do dia, da jornada, uma jornada que às vezes é longa, mas às vezes é muito curta para nós. Então eu procuro exercer tudo o que eu gosto de fazer, das minhas escolhas que fiz na vida, com o maior prazer possível e com a maior decência e organização possíveis. O mundo hoje está bem globalizado, com novas tecnologias. Como é que você vê a junção da escrita, da poesia, com esse novo universo que está aí, que são as novas tecnologias? É fundamental enfatizar que a leitura e a escrita são, digamos, elementos imprescindíveis para a formação do homem, a formação cidadã. Lamentavelmente, a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que não gostam, que não têm um prazer pela leitura ou pela escrita. E eu diria, sem medo de incorrer em nenhum erro, que a leitura e a escrita são preliminares de mérito em tudo que a gente vai fazer ou realizar na vida, dada a sua função precípua e preciosa na formação de cada um de nós. E as tecnologias que nasceram com essa função de aperfeiçoar todo o nosso trabalho, as dinâmicas da escrita, da leitura, têm sido muito importantes nesse processo. E a gente tem visto que, depois da chegada das redes sociais, as tecnologias, a inteligência artificial, a gente tem visto muita gente procurando se aperfeiçoar na leitura, na escrita, inclusive na formação de escritores, que é o nosso trabalho, que é a nossa seara. E isso tem sido importante. Tenho notado com muita satisfação esse avanço, esse crescimento, a paixão das pessoas pela escrita e pela leitura. Eu mesmo, em sala de aula, todos os dias, lecionando, tenho exortado os meus alunos, a buscarem um pouco mais de leitura e de escrita na sua vida profissional, especialmente na formação do direito, onde a gente trabalha desde o início até o fim com a escrita e com a leitura, dinâmicas que são fundamentais para o exercício das nossas profissões. E eu acho que eu reputo a leitura e a escrita substâncias fundamentais para o crescimento de cada um de nós. Você mesmo, que é jornalista, inteligente, sabe se expressar muito bem, escreve bem,
tem visto que, se não fossem esses elementos na sua carreira, né, talvez você não tivesse avançado tanto, apesar de ser muito jovem ainda. A gente vê que você é bem dinâmico. Então, a leitura e a escrita têm esse papel, melhorar a vida da gente. Uma coisa que não muda, professor, e fica claro, é que a leitura ela é enriquecedora, né? Enriquece o vocabulário, o conhecimento das pessoas. Então, mesmo aquele livro que quem gosta do livro tradicional, de pegar, de rascunhar, ainda é presente, né? Nessa nova jornada em 2023, né? É verdade. Eu acho legal o que você falou agora. Eu acho que o advento das tecnologias, tem muita gente que encara isso de maneira reacionária, ou seja, se opondo ao crescimento, ao avanço da tecnologia. A tecnologia que está sendo a grande vilã da história da culpabilidade de fechamento de livrarias, enfim, do fechamento de editoras e tal. Não é bem verdade isso aí não, né? Acho que isso aí é um mito em torno dessa realidade. A tecnologia veio para fazer uma aliança, né, com o que já existe. Quando se fala em extinção do livro escrito, do livro físico, né, aliás, o livro físico, se fala de uma coisa possível, mas não é uma coisa possível a curto, a médio ou longo prazo. Eu acho que o livro físico é como se fosse o professor em sala de aula. Você pode até substituir a presença do professor por algumas tecnologias, mas o professor nunca, jamais, em tempo algum, nesta vida, será extinto a sua função pessoal, como o próprio livro físico. Nós somos apaixonados pelo livro físico. Então, nós que somos romancistas e pessoas saudosistas, né, nunca deixaremos de querer, de gostar do livro físico, porque ele nunca será extinto. O livro físico é uma paixão mundial. As pessoas gostam, amam muito o livro físico, apesar de que a tecnologia, a plataforma digital, tem sim ocupado seu espaço, tem sim ocupado seu espaço importante no mercado editorial. A gente tem assistido a isso aí. A tecnologia é importante, sim, com certeza, mas o livro físico ainda é uma paixão mundial. A gente tem recebido, inclusive, propostas na editora Palavra da Terra, que é a editora do selo da nossa Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, e é o selo da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, a ABEPA, o selo que nós administramos. A gente tem procurado muitas propostas para a feitura de livros, né? Mas muita, não é pouca não. A fato é que nós não temos ainda uma estrutura que a gente possa abraçar várias propostas de produção de livros ao mesmo tempo. Não dá, né? Não dá, a gente não vai passar a carroça diante dos bois, porque não vai funcionar. Então a gente pega uma média de, vamos dizer, 3 livros por trimestre para produzir, né? E nós estamos fazendo agora alguns. Mas a gente percebe a procura, é muito grande. Então, na fila de espera, se é que eu posso falar isso, me atrever a dizer isso, usar essa expressão, na fila de espera nós temos pelo menos 15 pessoas, autores novos, que surgiram agora, que eu nunca tinha ouvido falar, procurando para a produção dos seus livros. Então, para você ver, é um mercado crescente, ainda é crescente. Também a plataforma digital é um aliado muito forte. Os livros, os e-books, os livros digitais também são muito bons. Eu digo para você, com todo respeito às tecnologias, e a quem gosta e pratica elas, eu mesmo faço isso. Os livros físicos jamais serão extintos. Eu sou fã, adepto do livro de papel. Eu ainda tenho uma certa... livro físico, o livro físico, porque eu consigo ainda rascunhar, escrever, mexer naquilo. Gostoso, né? Isso. A vantagem do que o e-book não vai me proporcionar. Eu ainda sou resistente ao e-book, mas me adapto levemente a essa nova tecnologia e acredito que a sociedade também vem se adaptando, mas eu sou aquela parte da população aí que também é fã do livro. Um dado importante que a gente precisa falar, professor, o Brasil ainda tem mais de 10 milhões de analfabetos. Como diminuir esses números nesse momento aí que a gente está vendo? E o que chama atenção nos dados é que a maioria são jovens, até 25 anos. Como diminuir? Por que o Brasil ainda tem essa diferença tão grande entre 215 milhões de brasileiros? É um índice muito alto e alarmante, né? Essa que é a verdade. Esse olhar antropológico, essa luz que a gente joga sobre essa situação em particular, já foi bem pior. Agora sim, eu acho que a democratização do espaço escolar, a democratização do espaço universitário ainda é a grande solução para a resolução desse problema, que é um problema histórico e cultural. É claro que isso leva muito tempo, né? Agora, o fato também da ausência de empregabilidade também é um dos efeitos, né, das razões, dos fatoriais que levam a esse quadro. Os jovens
não conseguindo conciliar estudos com trabalho, eles acabam desistindo, que é muito lamentável, muito triste, dos estudos regulares, né, formais, para abraçar o trabalho. Né? Trabalhos que, na verdade, são considerados até subempregos, porque os empregos que são considerados bacanas, legais, que têm uma perspectiva melhor, eles exigem escolaridade, eles exigem uma formação mínima. Então, os jovens estão deixando de estudar para partir para o mercado informal, para uma empregabilidade ainda muito precária. Isso é muito lamentável. E estão, ou quando não, eles vão em busca da formação de suplência, né? Que é o ensino supletivo, que não deixa de ser uma vertente também de formação, apesar de que, conteudisticamente falando, deixa muito a desejar. Né? O Brasil adotou essa solução, esse caminho, que é o caminho do estudo do ensino de suplência, que são os chamados supletivos, né? E também a educação de jovens e adultos, que não são educações regulares, por assim dizer, com aquela formação conteudística satisfatória. Mas para que o Brasil saia desse quadro numérico, né, estatístico de país, cujo o alfabetismo ainda é acentuado, e, aliás, o que tem tirado um pouco o Brasil do cenário internacional, desse quadro triste de analfabetismo, tem sido esses meios de ensino de suplência e formação de jovens e adultos, que são importantes, mas não têm o caráter de conteúdo suficiente para o sujeito aprender. Mas isso dá para ele a possibilidade de ele ingressar na universidade. Isso vai exigir um pouco mais de esforço, vai demandar um pouco mais de esforço, por causa dos conteúdos que não foram vislumbrados, né, com a formação não completa. Mas tem sido um caminho, sim, que o Brasil tem seguido para erradicar de vez esse analfabetismo, que não vai acontecer assim tão cedo, mas que vale a pena, sim, a gente valorizar. Esses dados, para o pessoal de casa se situar, ele é da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada aí pelo IBGE em junho desse ano. Esses dados mostram aí que, de acordo com a pesquisa, 9,6 milhões de brasileiros não sabem ler ou escrever. E o que chama a atenção aqui nesse levantamento é que no norte do Brasil, a maioria, mais de 9%, rapidamente, no norte são 6,4% da população que não tem esse tipo de conhecimento. E aqui na região norte, o que chama a atenção também é a diferença, né, que a gente pode notar do restante do Brasil. Porque as localidades aqui são muito longe e a gente tem um Brasil dentro de um outro Brasil, né? São realidades diferentes, peculiares de cada região. O norte e o nordeste, de acordo com esses dados, professor, divulgados aí, o nordeste, por exemplo, ele abriga 55,3% de todos os brasileiros acima de 15 anos analfabetos. Olha a diferença de tão grande que a gente tem nessas regiões. Por que ainda isso acontece? O poder público, junto com a iniciativa privada, precisa avançar mais nessas duas regiões? Sim, sim. Aliás, o ponto principal é esse, né? É a questão de governabilidade, né? As governanças não têm dado, isso é histórico, as governanças como um todo não têm dado atenção à educação. Não tem. Essa que é a grande realidade. Eu não estou aqui para fazer campanhas denunciatórias contra nenhuma entidade governamental. Pelo contrário, há muitos esforços em alguns segmentos e poucos esforços em outros segmentos. E a educação, infelizmente, ainda está dentro daquela área da atmosfera que não recebe um esforço importante para o seu aperfeiçoamento. Isso inclui, como eu disse ainda há pouco, a democratização do espaço escolar. É muito difícil ainda você concretizar os seus estudos num país como o Brasil, que não dá importância à educação. Para ingressar na universidade é uma dificuldade imensa, imensa. E os indivíduos que não conseguem ingressar na universidade pública têm que fazer um sacrifício redobrado para pagar os seus estudos, né, na universidade privada, na faculdade privada. São esforços do povo latino-americano. Isso é uma característica do povo latino-americano. Esse esforço, né, sobre-humano, hercúleo, para conseguir concretizar os seus sonhos. O segredo está, que não é nem segredo mais, mas a solução está no esforço governamental, em proporcionar uma ampliação maior no campo dos estudos, facilitar, democratizar ainda mais o acesso à escola, o acesso à universidade e campanhas cíclicas, campanhas incessantes de incentivo, como uma exortação ao povo em querer estudar, se aperfeiçoar, em querer adquirir conhecimento. Isso falta, a gente não vê essas campanhas. No Amazonas, para você ter uma ideia, é muito triste e lamentável, eu digo isso por onde passo,
Eu mesmo, para me formar em antropologia, tive que procurar lugares fora, porque aqui no Amazonas, que é o lugar onde deveria ter o curso da Universidade de Antropologia, veja só você, curso superior em antropologia, não tem. Não tem, e olha que não são poucos, né, os requerimentos feitos nos colegiados parlamentares, de iniciativa de vários deputados, ou indicações, ou próprios requerimentos, ou projetos de lei no setor da União Federal, pedindo a implantação de cursos de antropologia na Universidade Federal do Amazonas e na Universidade do Estado do Amazonas. Isso não acontece, são indeferidos. Olha o olhar que dão para isso. A Universidade de Roraima, bem aqui perto de nós, tem um curso de antropologia. E por que não tem aqui no Amazonas? Não parece meio discrepante esse raciocínio? É um pensamento muito pobre, é um pensamento de ignorância achar que é desnecessário a antropologia aqui na nossa região, que é a região onde tem mais etnias diversificadas dentro do Brasil inteiro. Então, fica aí essa informação que as pessoas não sabem. Né? Para você estudar antropologia, tem que ir para fora do Amazonas, ou então ingressar em cursos de mestrado e doutorado fora do estado do Amazonas. E se não me engano, na UFAM tem a de formação social, onde se torna antropólogo, mas é a nível de mestrado, ou seja, é difícil para as pessoas. Né? Estudar ainda é muito difícil. Um dado, aí agora, professor, vamos fazer só mais um recorte antes de ir para o intervalo, dessa pesquisa. Entre a população branca, a taxa na faixa etária de até 15 anos ou mais é de 3,3%. Aí salta para 9,5%, considerando 60 anos ou mais. Já entre pretos e pardos, 8,2% das pessoas com 15 anos ou mais não sabe ler e escrever. Índice que sobe para 27,2% entre idosos. Ou seja, dentro dos próprios dados ainda há mais diferença ainda de acesso aí ao estudo entre a população branca e a população preta e parda. Sim. Essa costumeira relação que há, esse também é outro olhar antropológico. A costumeira relação que há entre as raças, polêmica como tem sido historicamente, culturalmente, pode ter certeza de uma coisa, não estou cultivando o pessimismo, mas é um prognóstico que leva a esse raciocínio. Nunca vai acabar essa diferença, né? Esse apartheid escondido, esse apartheid abstrato e absolutamente concreto que a gente vê da separação, da segregação. Então, negros, pardos, idosos, cara, deficientes, sempre, infelizmente, na América Latina, serão tratados dessa maneira segregadora, estratificadora. Por quê? Porque não há campanhas e leis que possam tratar realmente com rigor, né, o desrespeito às categorias étnicas, né, na América Latina. No Brasil, então, nem se fala. Então, essa questão de segregação ainda é uma história que vai dar muito o que falar ainda. Tá certo, professor. Obrigado. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas no próximo bloco, porque logo em seguida a gente vai falar sobre a ALCAMA, a Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia. Não sai daí, o Cenário Entrevista volta já já. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais
embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário Entrevista aqui na TV Onda Digital e também pela TV Cenário Amazônia no YouTube. Hoje o nosso convidado é o Paulo Queiroz, que é escritor, poeta, editor, antropólogo, jornalista e radialista. E nesse bloco agora a gente vai falar sobre as obras que já foram escritas pelo nosso convidado. E a primeira que a gente começa a falar é sobre os Fragmentos do Céu. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, como é que foi feito, porque agora a gente vai falar sobre os Fragmentos do Céu, Ruídos de Silêncio, Águas Viajantes, a filosofia dos tropeços, estudos de literatura latino-americano, acordes da alma, a epopeia da poeta Ronaldo Barbosa e, por fim, o invasor de pátrias, uma série aí de livros escritos aí pelo nosso convidado, e ele vai falar um pouco de cada um para a gente a partir de agora. É sempre um prazer a gente poder falar das nossas obras, né, do que a gente já escreveu, inclusive das bobagens que a gente já escreveu também, porque o papel do escritor é esse, é o aperfeiçoamento do seu raciocínio e o aperfeiçoamento da sua praxis dentro da literatura, né? A gente, às vezes, escreve um livro, né, o primeiro livro que a gente escreve, normalmente aqui, hoje, a gente não quer mais nem ler ele, né, porque a gente percebe o quanto a gente avançou em relação à forma de escrever, a questão de conteúdos. Mas, em 1999, eu escrevi essa obra, que é um romance antropológico, né, que eu já estava apaixonado pela antropologia, Os Fragmentos do Céu, que era uma crítica, não severa, mas uma crítica meio sociológica também, em relação ao fanatismo religioso, não sem nenhuma acusação, sem nenhuma ofensa a quem quer que seja, ou instituição, ou dentro da eclesia, né? Não tivemos esse propósito. E, nesse tempo, eu fiz essa crítica apenas para um entendimento sociológico sobre o comportamento humano, né? A maneira como devemos encarar a fé, de maneira, inclusive, até meio engraçada, né? E fizemos um desenvolvimento prosaico dentro da obra. Foi escrito num tempo muito distante, onde a gente não tinha condições financeiras, digamos assim, para produzir livros. Produzir livros sempre foi muito difícil e sempre será, né? O livro físico também tende a sofrer um pouco de diminuição por causa dessa questão de valores, né? É muito caro fazer um livro, não é barato, e livros de qualidade, falando assim, né? E naquele tempo não havia nem possibilidade, eu não tinha essa possibilidade de registrar minhas próprias obras, né? Então, esses livros, alguns deles, pelo menos 2 ou 3, não tiveram registros profissionais, como o ISBN, que a gente tem hoje, né? E também códigos de barra, enfim, são chamados livros independentes. E, por ser independente, não foi catalogado. Mas nós estamos refazendo toda a obra, atualizando, para agora fazer o registro dentro do nosso próprio selo, que agora a gente tem selo, né? Então, esse livro teve essa vertente de uma crítica despojada sobre o fanatismo religioso. Depois veio Ruídos de Silêncio, que é um livro de poesias, né? Que eu sou apaixonado pela poesia também, onde nós desenvolvemos o papel primordial do silêncio na vida do ser humano. O silêncio na admissão de culpa, o silêncio na resistência ao amor, o silêncio no medo de denunciar, o silêncio dentro de uma confusão, de um conflito sério, o silêncio dentro da violência, o silêncio dentro da solidão, e a voz do silêncio, que é poderosa quando a gente menos espera que algo seja dito, o próprio silêncio fala por si só. Então, o silêncio como vida, como uma forma de vida, como uma coisa visceralmente viva. Então, nós fizemos digamos assim, esse discurso, né, poético, dessa maneira interessante sobre o silêncio. Foi bacana também. Depois nós fizemos o livro Águas Viajantes, né, que era um livro que descaracterizou um pouco a questão editorial, né? Não para afrontar a questão editorial, mas subvertendo normas muito rigorosas da liberdade. Os caras não podem escrever um livro que tenha várias coisas dentro dele, como, por exemplo, vários tipos literários, poesia, contos e crônicas. Ou você escreve crônica, ou você escreve poesia, ou você escreve contos. Quem foi que disse que isso é assim imperioso? Não, nós somos livres. O academicismo está perdendo o seu espaço. Academicismo é uma coisa
E o academismo, por assim dizer, é outra, né? Nós temos que pensar, como eu repito, na democratização do espaço cultural e literário e no desvelamento de talentos importantes que nós temos na região amazônica, que ainda estão guardados, que estão engavetados pelo ostracismo. E cada vez que nós rompemos com o academicismo, nós abrimos portas para as pessoas. Então eu escrevi a obra Águas Viajantes, Reflexões ao Bel Banzeiro, ou seja, jogada ao tempo, que fala de crônicas, contos e poesias. Então uma tríade poderosa de gêneros literários dentro de uma obra só. Para mim, eu diria, posso dizer para você que foi um dos livros mais bem recebidos, né? Depois nós fizemos o livro A Filosofia dos Tropeços, que significa, é um romance, que fala sobre um caminhar de um homem chamado Calegari Baltazar, desde o seu nascimento, desde que ele possa lembrar, até os dias, até o ano de 2015, e mostrando, revelando como o ser humano funciona diante das dificuldades, das adversidades e das próprias tragédias que são interpostas no seu caminho. Então, são os tropeços e os levantares de cada um de nós diante das circunstâncias. De uma maneira prosaica também, metafórica, né? Nada de ficção e bem real, né? Na verdade, um pouco de mim falando de eu mesmo, né? Na minha trajetória. Eu vim do interior, eu sou um homem interiorano, eu nasci no município de Tefé, e eu vivi muitas experiências nefastas, assim como vivi muitas experiências gratificantes e maravilhosas naquela cidade. Cidade que eu amo, que fez, aliás, 168 anos de vida, né? Tefé. E desde então, desde menino que eu possa me lembrar, eu venho trazendo nessa obra, que é um dos livros que eu mais gosto, né? Todas as minhas vivências particulares, reais, minhas vivências, às vezes até vergonhosas, né? De comportamento. Cada obra que a gente escreve, professor, é retratado aquele momento que a gente está vivendo? Nas suas obras também tem essa peculiaridade de retratar o cenário daquilo que a gente está vivendo naquele momento? Hoje, a gente está vivendo um Brasil aí dividido, polarizado. E como escrever? O senhor falou aí Os Fragmentos do Céu, que o senhor começou a escrever em 1999. O que o senhor escreveu em 1999 já é totalmente diferente de 2023. Verdade. A dinâmica social, ela muda, né? Ou ela se agrava, ou ela estagna. Mas, quando se trata de assuntos, de temas polêmicos, de comportamentos polêmicos, ela tende a se agravar. Quando o livro falou em 99 sobre a questão do fanatismo religioso, o que nós temos visto de lá para cá foi um agravamento desse quadro, dessa situação, ainda mais com o advento das redes sociais, onde a gente vê ataques gratuitos de pessoas contra pessoas, entidades contra entidades, nessa questão do fanatismo religioso, do comportamento social exagerado, fundamentalista, enfim, né? Isso também se aplica à política. Temos assistido aí, de um tempo para cá, de maneira lamentável, comportamentos de pessoas se atacando, se autodestruindo, porque se consideram de esquerda e de direita, que não podem nunca pensar em se aliar, né? Talvez isso não seja nunca... Eu costumo falar sobre situações, por exemplo, de fundamentalista, com os fundamentalistas islâmicos contra os religiosos, né, contemporâneos aqui já do mundo ocidental, que a gente tem visto resultados muito trágicos, né, desses relacionamentos, né, e não existe uma chamada cadeia simbiótica entre eles, onde o que acontece com um afeta o outro inapelavelmente. Pelo contrário, eles usam a osmose. O que acontece com um é indiferente para o outro. Então, enquanto isso acontecer no mundo político também, não vai haver avanço em nenhuma pátria, né? É claro que nós temos que divergir, claro que nós temos que ter pontos de discordância importantes. Senão, o mundo não seria assim científico, né? É a discordância que traz o melhoramento, mas não a discordância acentuada, alarmada, inflamada, como a gente percebe entre esquerda e direita, né? Eu acho que nós temos que ver que do outro lado, que não é o nosso lado, também existem ideias boas, ideias positivas que podem ser exploradas e que podem ser abraçadas, sim, com certeza. Mas, às vezes, a gente que fica meio, digamos assim, faccionista, né? Faccioso, a gente não quer olhar que lá dentro, do outro lado, existem ideias boas, porque o nosso comportamento faccioso não permite isso. E o de lá também não quer ver que aqui dentro tem ideias importantes. Na sua visão, professor, a religião hoje está sendo usada de forma incorreta? Eu digo assim, incorreta porque a política tem invadido, né,
de uma tal forma, de uma tal maneira, um segmento da sociedade, o evangélico, e usado cada vez mais a política. Essa comunidade tem cada vez mais tomado o rumo e decidido, inclusive, uma eleição presidencial, né? No ano passado, a gente viu aí que o segmento religioso apoiou um determinado candidato, que foi fundamental para aquele vantajoso número de votos que ele teve na eleição passada. Pois é. Olha, o Aristóteles falou que nós somos animais políticos. Desde lá até aqui, nunca ninguém duvidou disso e nunca ninguém contrariou essa ideia aristotélica que nós somos seres humanos e animais humanos políticos. Aí veio o professor Milton Santos, brasileiro, um homem que honrou muito a pátria com seus estudos, com a sua sabedoria, né? O professor Milton Santos, negro, um homem bem-sucedido no campo acadêmico, disse muito mais do que Aristóteles. Ele falou: nós somos criaturas citadinas politizadas. Citadino relativo à cidade, ou seja, dentro da cidade, essa dinâmica da cidade, das grandes e das pequenas cidades, ela é muito nebulosa, essa dinâmica política. Então, isso tende a crescer, tende a piorar, por assim dizer, né? Então, quando as pessoas se digladiam por conta disso, elas estão deixando de fazer crescer a ciência, o olhar científico da política e tornando, como eu disse, a coisa facciosa. Então, quando se trata dessa questão das igrejas, por exemplo, eu preciso dizer com muita certeza que a igreja ainda é um caminho fundamental para, digamos assim, a redenção da humanidade. O que seria de nós sem fé? O que seria de nós sem a prática eclesiástica, né? Isso é fundamental para o ser humano, para a formação de cada um de nós. É importante. Assim como ele disse, Aristóteles, que somos animais políticos, e o professor Milton Santos chega dizendo que somos criaturas politizadas da cidade, ele quer dizer que nós podemos, sim, nos relacionar dentro da eclesia, dentro da escola, dentro da empresa, dentro de qualquer lugar, com política. Não há nada que proíba isso. É fundamental. Agora, o que tem acontecido, o que nós temos assistido, de maneira muito triste e vergonhosa, é a manipulação da massa por causa da fé. Um desdobramento trágico, eu diria até, para a formação cidadã. Você ser obrigado, ou você ter uma ligação sobrenatural com a verdade. Caso você não vote ou não escolha aquele que nós estamos sugerindo, o nosso alvitre tem que ser abraçado. Se isso não acontecer, as consequências serão, digamos, sobrenaturalmente severas, né? Então, essa obediência cega das pessoas, as pessoas precisam ter consciência, uma consciência ampliada, uma percepção de mundo ao redor, né? Um olhar semiótico do mundo ao redor, do mundo circundante, livre. O exercício da liberdade, ele é abstrato e absolutamente subjetivo. Você não precisa mentir, você não precisa omitir, você precisa apenas exercer a sua cidadania. Para que ter medo? Para que ter medo de votar? Para que ter medo de escolher por causa de determinações exageradas, de determinações tiranas, né? Eu acho que a liberdade precisa ser exercida não apenas porque está prevista na Constituição, mas é um direito natural, já nasce conosco. Justnaturalista, o direito justnaturalista, o justnaturalismo, ou seja, muito antes das leis existirem, eu já tinha o direito, eu nasci com o direito à dignidade e à liberdade. Então, nós precisamos exercer essa liberdade. A igreja tem um papel fundamental nisso. Repito, a igreja é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, porque ela é redentorista, ela simplesmente salva, ela simplesmente recoloca o homem em um caminho, mas também tira o homem de um caminho. Professor, antes da gente encerrar esse bloco também, gostaria de falar de duas situações. A primeira é onde as pessoas que estão assistindo a gente podem encontrar suas obras, se tem acesso. Diga aqui para o nosso telespectador e internauta também que está acompanhando a gente pela rede social, no YouTube, aonde ela pode encontrar a sua obra. Olha, nós temos alguns trabalhos nossos na internet mesmo, né? A gente não vende muito livro, porque, como eu disse para você, essa questão mercadológica, mercantilista, comportamental, mercantilista das instituições sem fins lucrativos, tem sido um grande problema. Então, a gente sabe que não vai viver de livros, a gente não vai ficar rico vendendo livro, a gente quer vender as ideias que contêm nossas obras, né? Mas, na maioria das vezes, a gente acaba dando, né? Dando, presenteando, oferecendo, ofertando, doando. Mas a gente tem alguns exemplares de trabalhos feitos ainda, né, conosco, os outros serão reeditados, reimpressos, atualizados, obviamente, e a gente pode encontrar comigo mesmo. Tem o meu número de celular, não sei se eu posso usar. Pode passar. Né, que é o 92, código do Amazonas, para qualquer lugar do Brasil a gente envia, 92-98200-9908,
ou na editora Palavra da Terra, que fica ali no Parque 10, telefone é 994289908, ali no Centro Comercial Copenhagen, loja 12, no Parque 10. Tá aí, tá, o número está aparecendo aí na sua tela, que se você quiser adquirir, pode ir lá nesses endereços ou entrar em contato com o próprio professor Paulo Queiroz pelo telefone que aparece aí na sua tela. Antes de encerrar, vamos falar sobre a Alcama, a Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, a qual o senhor preside. Qual a função e o trabalho que o senhor desenvolve na frente dessa tão importante instituição? A Alcama, Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, ela nasceu a partir do ideal macro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, a ABEPA. Nós chamamos a ABEPA carinhosamente de nossa nave-mãe, né? Instituição que tem membros por todos os cantos do planeta. Nós não temos nem a Amazônia no Japão, e nem no Chile, por exemplo, nem na Espanha ou Portugal, mas nós temos membros lá, pessoas que amam o trabalho, que amam a Amazônia, querem de alguma maneira estar vinculados à Amazônia, escritores, artistas internacionais. Nós temos membros também na Colômbia, na Bolívia, no Peru e em parte da Europa. E isso nos gratifica muito. E aí da ideia da Associação Brasileira de Escritores, né, que é macro, nasceu uma ideia, digamos assim, mais micro, mas, entretanto, democrática, de criar uma entidade para aglutinar os escritores localizados aqui mesmo na Amazônia brasileira. E nós criamos a Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia, que nasceu em 2011 com o propósito de aglutinar, de reunir, de trazer para o conhecimento público pessoas que têm talento, mas que eram tratadas com ostracismo ou estratificadas por causa do academicismo. O academicismo exagerado, aquele rigoroso, que afasta as pessoas, né? Academias de letras têm que ter uma função social, tem que ter um papel social. O escritor precisa sair da sua zona de conforto para abraçar o povo, para ir para as praças públicas, para ir para as ruas, para ir para as escolas, para as universidades, para poder mostrar qual é o papel funcional de uma academia de letras, né? Não estou criticando ninguém, não. Estou dizendo que essa é a atividade precípua e fundamental de uma instituição chamada Academia de Letras, né? E a nossa academia, que não é só de letras, mas de ciências, que envolvem as letras também, a gente trabalha muito o mundo acadêmico no setor das faculdades, das escolas, das universidades, promovendo a ampliação das ciências, das pesquisas. Nós temos agora, estamos inaugurando uma revista chamada Eruditiones, nome da revista Eruditiones, revista científica, que tem parceria com várias instituições fortes do setor educacional e da pesquisa, né? Então é uma reunião de várias pessoas, de um conselho editorial que está criando essa revista. Nós estamos lá também para ajudar, para fazer promoção da ciência, da pesquisa, no campo jornalístico, no campo do direito, no campo da engenharia, da medicina, em todos os campos de ramos do conhecimento. Então, esse é o papel de uma academia. Uma academia precisa sair da capital para ir para o interior, para abraçar os povos amazônicos, nossos irmãos, para levar livros, como nós temos o projeto. Eu me orgulho muito, meu querido Gabriel, se você me permite, falar desse projeto que é conhecido internacionalmente, chamado Projeto Literatura Caminhante, que é um projeto que a gente tem, que já distribuímos mais de 16 mil livros, a propósito de falar de livro físico, que não está em extinção, pelo contrário. A tecnologia aqui na nossa cidade tem feito a gente fazer o seguinte, ter mais acesso a livros eletrônicos, né? Olha a parceria, né? Mas ainda é muito precária a internet no interior, né? Demais. No interior é precário. Então, lá os livros, eles valem muito lá os livros. Então, a gente tem distribuído por aí e aberto bibliotecas. Professor, antes de finalizar esse bloco, eu queria que o senhor falasse da importância. O senhor falou de uma parte importantíssima. Muita gente tem um certo olhar com as academias de que elas olham somente para as áreas ricas das cidades. E o senhor tocou num ponto fundamental, que é sair dessas áreas, sair da capital e levar esses livros a academias para o interior do estado. Eu lembro aqui um ponto importante de uma amazonense que tirou nota 1000 no Enem, uma nota aí que para muitos era inesperada, porque é uma menina que mora no interior do estado, com pouco acesso à informação, mas mostrou aí que os livros são fundamentais para que ela conseguisse tirar a maior nota ficou entre um grupo seleto do Brasil inteiro com nota 1000 no Enem. Veja só você, né? Para você ver a importância da leitura, da escrita, dos livros, da pesquisa, do esforço, né? Aristóteles mesmo disse que as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são os mais adocicados que existem. Ou seja, Rubem Alves, o nosso grande mestre Rubem Alves, diz que estudar dói, e dói mesmo. Estudar é um esforço terrível, requer renúncia.
Enquanto você vê, você vislumbra colegas, amigos seus, viajando, se divertindo, e você está preso ali nos estudos, você tem que pensar na liberdade que você vai ter depois, né? Então, essa questão da academia sair da sua zona de conforto, do seu espaço de conforto, para abraçar o povo é importante. Aliás, preciso dizer sem nenhuma afronta a ninguém, com o surgimento da ABEPA e da Alcama e a sua expansão na Amazônia, nós acordamos muita gente que estava dormitando. Hoje a rapaziada começou a abrir suas portas, já estão indo para as praças, já estão fazendo campanhas, já estão fazendo projetos. Isso é fundamental. Foram, como diz o caboclo, cutucados. Foram despertados a saírem da sua área de conforto, do academicismo rebuscado, aquele academicismo que promove o relacionamento da academia apenas com a classe A. Não existe classe para academias de letras. Classes são classes, né? Não existe estratificação, segregação, não existe apartheid. Nós temos que abraçar o povo, e isso é fundamental. A coisa mais gostosa que existe, sem populismo nenhum, a coisa mais gostosa que existe é abraçar o povo. Tá certo, não sai daí, a gente faz uma pausa bem rápida novamente, mas daqui a pouco a gente vai falar com o professor Queiroz sobre a PL das fake news. Qual a visão dele sobre esse assunto que está em debate atualmente aqui no Brasil? Não saia daí, a gente já volta. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenarium Entrevista, no nosso último bloco, hoje recebendo aqui o professor Paulo Queiroz. Eu quero convidar, antes de dar continuidade à nossa conversa aqui com ele, eu quero convidar você a acompanhar as notícias e principalmente as nossos programas aqui da TV Cenarium Amazônia no YouTube. Para rever esse programa, você pode também lá no YouTube Cenarium Amazônia, você também pode acompanhar nossas redes sociais e o nosso site, revistacenario.com.br, e também da nossa agência de notícias, agência Cenarium Amazônia, aamazônia.com.br. Lá você vai se informar sobre as principais notícias do Brasil e do mundo e o principal, o que acontece na nossa região, a Amazônia. E agora, voltando a conversar aqui com o professor Paulo Queiroz, eu instiguei aqui, vou instigá-lo nesse momento a falar sobre um projeto de lei que está tramitando e que tem gerado bastante discussão, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, que é a PL das fake news, que foi batizada com esse nome, mas institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O professor Paulo, gente, ele é jornalista, então a gente pode, acima de tudo, conversar com ele também sobre esse assunto. Professor, na sua visão, o Brasil hoje, assim como todo mundo, precisa regulamentar as redes sociais? Para poder responder de maneira satisfatória a esse questionamento, a gente tem que analisar a visão constitucionalista que nós temos no Estado Democrático de Direito brasileiro
sobre o comportamento da liberdade de expressão. A liberdade de expressão que tem sido um elemento substancial de discussões que não se esgotam, né, de polêmicas que não se esgotam. É interessante ver o comportamento das pessoas diante desses debates acalorados acerca da liberdade de expressão, né? Existe um ponto fundamental que deve ser tratado nesse quesito em particular, que é a hermenêutica, a interpretação. A interpretação normativa, né? Não a interpretação ao bel prazer de cada um. O que seria, o que é a liberdade de expressão, senão um comportamento humano, social, individual ou coletivo sobre o respeito ao outro? Então, se eu interpreto de uma hermenêutica deturpada, eu entendo que eu tenho o direito de fazer tudo e falar tudo o que eu quiser, contra quem eu quiser, isso não é liberdade. A liberdade, assim como todos os direitos fundamentais previstos na Constituição, não são absolutos. A liberdade não é absoluta, ela é relativa como a própria vida. O próprio direito à vida é relativo, não é absoluto, ao contrário do que pensa muita gente. O direito à vida ele é fundamental, ele é fundamental sim, mas ele é absoluto, não é absoluto, ele é relativo. Por quê, professor? Porque, afinal de contas, as pessoas exercem o seu direito, por exemplo, na defesa da própria vida, às vezes tirando a vida do outro, né? Os próprios órgãos que são os detentores da violência institucionalizada, a violência legitimada, a polícia, por exemplo, na repressão dos crimes, ela às vezes elimina, né, uma vida ou outras vidas para proteger a sociedade. Então, veja só o relativismo que existe, a relativização que existe sobre o direito à vida. Agora, imagine o direito à liberdade de expressão. Também é relativizado, né? Ninguém pode dizer ou fazer o que pensa, o que quer ao bel prazer. Precisa haver uma observância do aspecto legal sobre essa postura, né? A gente fala da maneira antropológica e também da maneira do direito. Então, o comportamento, todo e qualquer comportamento tem consequências. Elas podem ser positivas ou elas podem ser pesarosas, né? Então, o que acontece? Com a expansão da tecnologia, das redes sociais, essa coisa draconiana, né? Onde todos nós, eu digo nós porque eu também vivo isso, eu sou adepto das redes sociais, nós somos praticamente, tecnicamente viciados nessas coisas. E se você deixar de se levar o celular para o trabalho, está no trânsito, bem longe de casa, você fica desesperado, cara. É um comportamento comum nas pessoas. Você parece que está nu, ou está indo para o trabalho, faltando algum elemento, uma peça de roupa sua. Você fica louco, quer voltar para buscar, não dá mais tempo, passa o dia inteiro, se for capaz de ficar, perturbado por falta do celular. Isso denota, exprime o quê? A ideia de vício, de dependência daquilo lá. Mas isso é bom ou não é? Claro que não é bom se for viciante, mas as redes sociais são importantes para a informação. Agora, desde que elas surgiram, nós temos visto uma fenomenologia muito lamentável da expansão do ódio, da expansão das mentiras por causa dos propósitos políticos, dos propósitos empresariais, dos propósitos trabalhistas, dos propósitos pessoais de cada um de nós. Agora, vale tudo? Os meios justificam os fins, como dizem que falou, né, o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que nunca foi dono dessa frase, mas ele diz que a política é um fim em si mesma. Ele quer dizer também que os fins justificam os meios. Então, eu posso fazer tudo o que eu quiser para que eu concretizar os meus interesses pessoais? Meus interesses políticos? Claro que não. Há limites para isso. E dada essa expansão comportamental da sociedade em relação às redes sociais e a liberdade de dizer o que pensa e, às vezes, criar meios falsos para dizer o que pensa, porque as pessoas, às vezes, se acovardam, não têm coragem de dizer, e visto que algumas delas têm medo da repercussão da lei sobre o seu comportamento, inventam fake news e até perfis falsos para poder, né, aspergir a mentira sobre o ambiente social. Eu penso o seguinte, dada a gravidade disso, a preocupação é mundial, não é brasileira, ela é mundial, sobre o comportamento das fake news. Tanto que essa tal de regulação, que a gente chama de regulação, ou regulamentação, como queiram, a regulação das mídias sociais, ela é necessária sim. É urgente, professor? Urgente. Ela é urgente sim, né? Pode ter certeza disso. Por quê? Porque a expansão é assim, tipo, é a luta, o maniqueísmo, né? De Maniquê. O maniqueísmo, a luta do bem, a eterna luta do bem contra o mal. É incrível isso, né? É a luta do homem contra o próprio homem, como diria Hobbes. Agora, essa expansão das fake news, do mal, da mentira que promove o ódio, precisa frear. O que me chama a atenção, professor, e isso ficou latente durante a campanha eleitoral do ano passado, foi as decisões do ministro Alexandre de Moraes, que ele dizia o seguinte, abre aspas,
liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, fecha aspas. Isso ficou muito latente nas decisões judiciais que o próprio TSE tomava para remover os conteúdos que propagavam fake news naquela época, no período eleitoral. Pois é, ainda dentro desse contexto, né? O que é a verdade? Né? A verdade é subjetiva, a verdade ela é coletiva, a verdade é social. Nós temos que conceituar a verdade. Mas veja só, o que é uma verdade coletiva? É uma verdade que se estabelece a partir do propósito de tornar a sociedade melhor. O que é uma verdade subjetiva? Ela pode ter esta mesma característica, mas quando se trata de fake news, a verdade subjetiva é a verdade de cada um. Mas a verdade de cada um tem que estar coadunada, concatenada com a lei, com os dispositivos legais, constitucionais, como aqueles critérios da liberdade de expressão. Nós temos analisado, por exemplo, em várias áreas do conhecimento, a doutrina, por exemplo. As fontes da lei, quais são? São várias. Entre elas estão, pelo menos 7 fontes do direito tem, mas há quem diga que há muito mais do que isso, 10 fontes. Mas vamos analisar as fontes costumeiras, né? O costume é uma fonte do direito. O costume, ou seja, o comportamento cultural, moral, é uma fonte do direito, assim como a doutrina e a jurisprudência. A própria lei é uma fonte, a mais importante fonte do direito, a lei. Mas deixemos a lei um pouco de lado e vamos pensar nas outras fontes. A fonte do direito denominada costume, o direito consuetudinário, que é o costume. Vamos analisar a fonte do direito jurisprudencial. Vamos analisar a fonte do direito doutrinário. Escritores, homens de notável saber jurídico, doutrinadores, têm escrito em demasiado, sobre os conceitos de liberdade de expressão. O que são esses conceitos? Você vai analisar os doutrinadores, você vai perceber que eles são uníssonos em dizerem o seguinte: a verdade subjetiva não é a verdade social, nem sempre é. Uma verdade subjetiva é eu dizer que todo homem é livre. Claro que todo homem é livre, é uma verdade subjetiva que se coaduna com a verdade social, coletiva. Agora, eu dizer, todo homem é livre, aí um silogismo. Todo homem é livre e, sendo livre, pode fazer o que quiser. Aí já não é uma verdade que se coaduna à lei, à jurisprudência, à doutrina. É uma verdade subjetiva minha, que vai se contrapor à coletividade. Não pode fazer o que quiser, não. Claro que não. Nós estamos embaixo do drone chamado lei, todos sujeitos a ela. A diferença entre igualdade e equidade consiste no seguinte: igualdade é que eu, negro, moreno, pardo, branco, rico, pobre, feio, deficiente ou não, estamos embaixo das mesmas leis. Equidade é quando tratamos o diferente como diferente. Os deficientes têm que ser tratados de um modo diferente, talvez mais especial, porque têm uma deficiência e uma necessidade especial. Os negros, a partir das políticas focais, né, aquelas são chamadas de ações positivas, afirmativas, também são tratamentos diferenciados. É a lei. Dentro dessa convivência, que não vai ser nunca harmoniosa, existem verdades, existem mentiras. E vou dizer mais. As redes sociais, as tecnologias, elas são um mundo de verdades, que não são muitas, de meias verdades e de grandes mentiras. Professor, ainda falando desse assunto, vamos falar sobre polarização. O senhor acha que a polarização ainda está sendo alimentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? O senhor acha que ele ainda não desceu do palanque? O Lula, Luiz Inácio ou o Bolsonaro? Bolsonaro? O presidente Lula. Ele ainda alimenta essa polarização? Ou o senhor acha que daqui para 2026 essa polarização direita e esquerda diminui, na sua visão? Eu acho que ninguém desceu do palanque ainda, né? Nem esquerda e nem direita. Centro, centro-esquerda, centrão, essas características que dão, né, facciosas, né, a esses lados que nunca vão trabalhar harmonizados, né? Nunca vão ser, digamos assim, ambidestros, trabalhar com as duas mãos, com a mesma eficiência ou com o mesmo poder. Não serão, ou é esquerda ou é direita, mão esquerda ou mão direita, enfim. Eu acho que essa polarização sempre existirá. Eu acho que do palanque nunca descerão. Agora, se tende a um esfriamento, uma diminuição, isso já até aconteceu. Depois dos ataques, né, aqueles ataques imorais que ocorreram no dia 8 de janeiro, né, porque sabe o que eu penso, meu amigo Gabriel, para falar de maneira ainda bem particular, minha opinião particular,
deixando de lado o professor, deixando de lado o estudioso, deixando de lado o escritor, deixando de lado o acadêmico. Eu falo como cidadão. As pessoas que fizeram o que fizeram naquele dia fatídico, eles sabem exatamente onde está cada um que eles queriam atacar. Sabem onde mora cada um, sabem onde reside cada um, sabem onde mora o presidente, sabe tudo. Mas as pessoas são tão covardes, que elas não atacam as pessoas que elas querem atacar. Aí elas vão atacar o quê? Os subterfúgios, que são os meios imateriais, para tentar atingir uma pessoa que eles não têm coragem de atingir. Aí destroem o que é nosso, que é meu e que é seu, e que é inclusive deles. É a autodestruição. Noah Chomsky, pensador americano, já dizia isso. O ser humano sem normas, sem leis, ele tende ao caos. O ser humano com normas e com leis já vive no caos. Agora imagina o que seria do ser humano sem normas e sem leis. Se tornaria verdadeiramente caótico, um mundo nihilista, um mundo anárquico acentuado, um mundo de depravações sociais. Professor, antes de encerrar o nosso programa, que a gente já está chegando quase no fim desse cenário entrevista, eu queria que o senhor falasse para a gente também sobre a vocação do direito. Como que ela nasceu? Como é que o direito entrou na sua vida? Olha, eu sou formado em língua portuguesa, né? Em literatura e língua portuguesa, letras. E a minha paixão pela escrita já é de muito tempo. E eu, como eu sou um homem amazônico, vindo do interior, eu sempre gostei de sociedade. Pessoas, gente, né? Amar as pessoas não significa dizer que você tem que estar fazendo ações assistencialistas, ou dando comida, matando a fome das pessoas. Se puder fazer isso, ótimo, mas como isso é uma coisa muito cara, você não vai conseguir fazer. Então, que você tenha, pelo menos, a capacidade de se relacionar com as pessoas de uma maneira decente, de uma maneira justa, de uma maneira democrática. Então, eu encontrei no direito uma forma de lidar com pessoas. Não foi para eu ficar rico ou para me tornar um grande advogado, um grande jurista. Não, foi para ser um estudioso da área, para que eu pudesse alcançar as sociedades, unindo as minhas formações em antropologia e em letras, com o propósito de aperfeiçoar o mundo que me cerca. Eu não vou salvar o mundo, mas se cada um de nós pensar como um agente cidadão que pode tornar o espaço que você vive melhor, aquele é o teu mundo. Não é o mundo planetário, mas o mundo que você vive, o mundo circundante que está aqui ao teu redor. Eu me relaciono, eu moro na capital do Amazonas, mas se eu estiver lá no Parque 10, onde eu trabalho no nosso escritório, nossa academia, e puder me relacionar com as pessoas aqui da Onda Digital, da TV, da Cenário, da TV Onda Digital, e puder contribuir para melhorar, como nós estamos fazendo aqui agora, isso é um relacionamento que o direito trouxe para mim. Esse aperfeiçoamento chama ampliação da percepção. É você poder se relacionar com o mundo circundante de maneira produtiva, producente. Então, o direito trouxe para mim essa perspectiva de abrir a minha mente, de quebrar, rachar o meu crânio e colocar lá dentro informações que são, desculpe, positivas para a sociedade. Porque se eu não contribuir para fazer o mundo que me cerca melhor, imagina se eu vou contribuir para fazer o mundo distante melhor. Nem eu serei melhor. Professor, a última pergunta. O que o senhor diria para quem quer seguir a carreira de direito nesse momento? O senhor, como professor, conversou comigo antes da gravação, que dá aula, leciona em 3 faculdades aqui de Manaus. O que o senhor diria para esse aluno que quer seguir carreira aí? Eu diria para seguir em frente. Eu diria com todo o meu coração e a minha alma cristalina, e eu reputo a minha alma como cristalina, assim como todas as almas, né? O que faz a gente ser ruim ou pior não é a alma, são as nossas ações físicas. Nossa alma é intocável. Então, eu te digo com a alma cristalina, siga em frente. O direito, assim como todas as outras áreas do conhecimento, é fundamental para o desenvolvimento humano. Agora, eu falo do direito com um amor muito incrível. O direito é fascinante, ele é ultradisciplinar, ele é transversal. O direito, ele trabalha, querendo você ou não, em todos os campos e ramos do conhecimento. Eis aí, então, o que eu chamo de conceito principiológico. O direito é um princípio dentro de uma sociedade. Todas as ciências do direito, todas elas, que não são poucas. Né? Então, o direito é fundamental, eu acho que você vai conseguir aprender muita coisa. Se você já vem de uma formação, né, anterior, você vai agregar os conhecimentos adquiridos na anterior com os conhecimentos que o direito vai te dar. O direito é fascinante, o direito é apaixonante, o direito é envolvente. Então, o meu conselho é: vá em frente, não desista e não deixe que nada obstaculize o seu caminhar, a sua marcha
de vida. Realize seus sonhos. Tá certo, professor Paulo Queiroz, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. A casa está aberta para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço meu querido amigo Gabriel e a todos vocês aqui da Cenário e também os meus amigos da Rádio TV Onda Digital, a todos vocês. Muito obrigado. Em nome de todos os membros e da sociedade em geral, da Academia de Letras, Ciências e Culturas da Amazônia Alcama, em nome da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Panamazônicos, a ABEPA, eu agradeço de coração a oportunidade. Tá certo, então o Cenário Entrevista vai ficando por aqui. Mais uma vez reiterando que você pode rever esse programa no nosso YouTube, Cenário Amazônia, a qualquer hora e a qualquer dia, para ver esse e outros programas, além também do Cenário Diversidade. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até mais!